Glória a Deus. Irmãos, quero falar um pouco hoje sobre o Espírito Santo, esse nosso amigo, esse nosso conselheiro. Mas eu quero começar aqui com uma ilustração, um exemplo, na verdade, que não é meu. Eu vi isso já algumas vezes em algumas pregações já do pastor Paulo Borges Júnior. E quero falar para os irmãos, dar esse exemplo para os irmãos. Coloca a imagem aí para mim, Gabriel, por favor. Essa imagem. O que nós temos aqui, irmãos, na tela? Nós temos um ventilador e nós temos um moinho. Os irmãos sabem qual que é a diferença entre um moinho e um ventilador? Um deles tem um princípio que se chama o princípio motriz. E o outro tem um princípio motor. Então, os dois geram, aos nossos olhos, aos olhos de quem vê, eles trazem vento, ventilam, né? Aos olhos de quem vê, eles estão girando. Se você olha para os dois, eles giram igual, né? Fazem vento. Ali, se você olha ali, parece que está ventando os dois igual. Mas eles têm um princípio completamente diferente por trás deles. O moinho, esse daqui, ele só gira quando sopra o vento. Se o vento sopra bem forte, ele gira bem forte. Se o vento sopra fraco, ele gira fraco. Se nem sopra o vento, ele fica parado, não se mexe, né? Então, mas a diferença é que o moinho, quando ele gira, seja fraco, seja forte, todas as vezes que ele gira, à medida que o vento sopra, ele está produzindo energia. Todas as vezes que o vento sopra, seja fraco ou forte, o moinho produz energia. E esse é o princípio motriz. O princípio do moinho é o princípio motriz. O ventilador também gira, mas ele tem um princípio motor. Ele não gera energia, ele consome energia. Ele não depende do vento para girar, ele produz o vento. Se você aperta lá o botão ou gira o botão, ele faz um ventinho mais fraco, ele faz um ventão mais forte, ele gira para cá, ele gira para lá. À medida que você aperta ali e gira o botão, ele vai produzir esse vento. Só que ele produz o vento à medida que consome energia. Então, esse é o princípio motor. Quando você fica na frente dos dois, você sente o vento ali do ventilador, você vê os dois girando ali, ó, parece igual. Só que em um, o vento está soprando sobre ele, por isso que ele está girando. No outro, ele está girando e ele está soprando um vento para você. Um vento está sendo produzido, né? O outro está girando à medida que o vento sopra nele. Essa é a diferença desses dois. O pastor Paulo sempre fala desse exemplo nas suas pregações. E eu quero que você guarde esse exemplo para depois a gente voltar nele e meditar um pouquinho o que é que isso tem a ver com a palavra que eu quero trazer para os irmãos. Pode tirar a imagem? Quero falar um pouquinho hoje com os irmãos sobre o nosso amigo Espírito Santo. Nós temos um amigo, ele foi dado por Jesus Cristo a nós e ele é precioso, precioso. Lá nas cartas às igrejas em Apocalipse, todas elas, as 7 cartas, elas terminam com uma frase que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá em Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17 e 29. E está lá em Apocalipse 3, os versículos 6, 13 e 22, dizem a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito diz a nós, igreja. Mas quem é o Espírito? Já parou para pensar? Você sabe realmente dizer quem é o Espírito? E o que é que ele está dizendo às igrejas? O Espírito Santo, ele é Deus.
Primeiro, já pode responder assim: quem é o Espírito? Ele é Deus. Ele é o Espírito do próprio Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Os versículos 10 e 11. Diz assim: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele é Deus. O Espírito procede de Deus e ele é enviado aos homens como um dom. Nós somos agraciados com esse presente pelo próprio Jesus Cristo. E o Espírito é um com Deus e com Cristo. E esse é o grande mistério da Trindade, né? Você entender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eu não quero entrar aqui no teor na questão da Trindade. Quero falar sobre o Espírito Santo. Mas ele é Deus, ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. João, capítulo 14. Abre lá. João, capítulo 14. A cena aqui em João 14 é dos discípulos perdidos, vamos dizer assim. Andaram por 3 anos com Jesus nessa terra, aprenderam, comeram com ele, viajaram com ele, dormiram nos mesmos lugares, aprenderam a ser como Jesus. Jesus os ensinou, como eu falei no início do culto, uma nova vida. Eles passaram 3 anos andando com Jesus. E aqui em João 14 a gente vê a última ceia, eles tinham tomado a sua última refeição, feito a sua última refeição com Jesus. E eles estavam, os seus corações estavam tristes. Porque quem nos ajudará quando ele partir? Ele está falando que ele vai partir, que ele vai partir, que ele vai morrer, que ele vai morrer. E nós? Como que a gente vai ficar? O que será de nós? Era a pergunta deles. E daí em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus responde para eles. Não é versículo 6, é versículo 16. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Então aqui é apresentado aos discípulos e a nós o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E aqui a palavra que é usada, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador. A minha versão diz encorajador, mas algumas versões dizem consolador, ajudador. E essa palavra no grego é paracleto. Essa palavra no grego. Eu não vos deixarei sozinhos, eu vos darei outro paracleto. O que significa esse paracleto? Significa alguém chamado para ficar ao lado de outro, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade. Paracleto é alguém foi chamado para ficar ao lado de outra pessoa em qualquer eventualidade. Esse outro conselheiro seria o defensor, o ajudador, o instrutor dos discípulos, assim como foi Jesus por 3 anos. Ele foi o defensor, ele foi o ajudador, ele foi o instrutor dos discípulos aqui na terra. Então, ele seria para os discípulos o que Jesus foi. Então, quando Jesus subisse ao céu, estivesse ausente fisicamente,
ele de fato não iria deixar-nos sozinhos, nem os discípulos sozinhos. Ele enviaria outro ajudador. A palavra outro, ela faz distinção entre o Espírito e Jesus. Faz distinção entre aquele que estava presente fisicamente e aquele que estaria presente, não de forma agora visível e física, mas espiritual. Por isso o outro, né? Mas não no sentido de outro que seria diferente. Não é Deus, não é de Deus. Não, é um outro igual. Mas foi dado por Jesus para estar ao lado dos discípulos, para instruir, para ajudar, para defender. E o Espírito Santo, ele torna real a presença de Cristo na igreja. O Espírito Santo torna real a presença contínua, ele continua presente. Jesus subiu aos céus, ali diante dos discípulos, aos seus olhos, visíveis ali aos olhos nus, eles viram Jesus subindo aos céus. Eles viram, mas através do Espírito, do seu Espírito, ele disse, vocês não vão ficar sozinhos, eu continuo aqui, através desse outro conselheiro, desse ajudador, desse encorajador. Então, ele é aquele que torna real, possível, a presença contínua. Ele torna real o fato de que Jesus continua conosco. É através do seu Espírito. Então, tem aquela... Vocês lembram? É bem mais antigo, né? Quando eu era mais adolescente, jovem, saiu na moda uma pulseirinha que tinha as letras O, Q, J, F, né? O que Jesus faria. Então, era um movimento que tinha para os jovens, adolescentes andarem com essa pulseira e todas as vezes que estiverem no meio de uma situação de dúvida, tal, olha para a pulseirinha, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Jesus iria para esse emprego? O que Jesus faria? Jesus arrumaria essa namorada? E tinha essas coisas, né? Mas, você quer saber o que Jesus faria? Ele deixou a sua porção, ele deixou o seu Espírito, ele deixou em nós, habitando em nós. E é para a gente saber isso mesmo, continuar recebendo a instrução e a ajuda do próprio Deus. É através do Espírito. E ele é chamado de Espírito Santo, porque ele é o Espírito de um Deus que é santo. Espírito Santo. Eu vou citar alguns versículos aqui para os irmãos, nós não vamos ler todos, mas das funções do Espírito, aquilo que ele faz. Em Efésios 1:13, ele é chamado de Espírito da promessa. Ele nos mantém firmes na promessa que Jesus fez a nós, de que um dia estaremos todos com ele ali no céu, ele voltará. Em João 14:17, que é logo depois aqui do que nós lemos também esse versículo, ele é chamado de Espírito da verdade. No mundo onde Jesus falou que surgiriam muitos falsos profetas, espíritos enganadores, uns dizendo, eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali. Não, nós não seríamos enganados, porque ele deixou o Espírito da verdade. Ele nos guiará em toda a verdade, é o que diz a palavra. Lá em Hebreus 10:29, ele é chamado do Espírito da graça. Esse presente que nós recebemos, essa graça, ela é possível, se torna possível na nossa vida através do Espírito. Em Romanos 8:2, ele é chamado de o Espírito da vida. A vida eterna que nós recebemos em Cristo Jesus, ela permanece em nós através do Espírito. Em Romanos 8:15, ele é chamado de o Espírito de adoção, porque nós fomos feitos, né, filhos por adoção em Cristo Jesus. E o selo disso é aqui, através do Espírito Santo. E tem muitos outros versículos, citei esses, né, mas tem muitos outros. Agora, em João 16, você está aí com a Bíblia aberta em João 14, só um pouquinho mais para frente, João 16... Jesus também fala sobre a obra do Espírito. Ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar a vocês um outro paracleto, um outro ajudador, um outro encorajador, um outro consolador. E o que ele vai fazer? A partir do versículo 5 do capítulo 16, diz assim, agora, porém, eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou.
Em vez disso, se entristece por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o encorajador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Olha, parando aqui, né? Olha que coisa que Jesus estava falando para eles, né? Olha, eu estou dizendo para vocês que eu vou subir, eu vou sair daqui, eu não estarei mais aqui fisicamente com vocês. E vocês não estão me perguntando para onde eu vou, né? Vocês, ao contrário disso, estão se entristecendo pela falta que vocês vão sentir de mim. Claro, né? Se põe você no lugar dos discípulos, andando 3 anos ali com Jesus, estreitando um relacionamento com um mestre ali, único. Aqueles homens tiveram uma experiência única na terra. É claro que sentiriam falta de Jesus, é óbvio. Mas Jesus fala para eles, mas é melhor para vocês que eu vá. Você pensa, Jesus, o que pode ser melhor do que ter Jesus ao lado? Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado. O que é melhor do que ter o próprio Jesus aqui fisicamente aos meus olhos? O que é melhor do que isso? E ele fala que é melhor. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o ajudador. Eu não posso enviar o conselheiro. Ou seja, é melhor que o Espírito esteja aqui, seja enviado para nós. É melhor. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Aí ele continua. Porque quando ele vier, olha o que ele vai fazer, versículo 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Aleluia! É isso que ele vai fazer. Então, ele mostra para os discípulos a abrangência da obra do Espírito. Aquilo que o Espírito faria quando ele viesse. E ele faria através da sua igreja, através de nós. Jesus descreve a obra desse conselheiro em relação ao mundo. E ele fala, por quê? Porque esse mundo se recusou a crer em mim. Mas quando o Espírito vier, ele vai continuar esse trabalho e vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É isso que ele vai fazer, porque esse é o papel dele, é isso que ele faz. Então, ele descreve essa obra em relação ao mundo, ele vai promover a justiça de Cristo. E esse Espírito vai nos levar ao conhecimento da verdade. Os homens não sabem o que é o pecado. A justiça e o juízo, não sabem. O homem não sabe o que é isso, o pecado, a justiça e o juízo. O homem vai vivendo a sua vida ao seu bel prazer. Ele tem a sua própria justiça, faz os seus próprios juízos, mas não sabem o que é o pecado que separa de Deus, não sabem o que é a justiça de Deus e não sabem o que é o juízo de Deus. E é isso que o Espírito vai fazer. Portanto, precisam ser convencidos pelo Espírito dessa verdade espiritual. Precisam ser convencidos. Nós precisamos ser convencidos. Nós precisamos dessa obra do Espírito Santo. Nós precisamos desse agir do Espírito, porque nós precisamos continuar. Nós continuamos aqui. Nós precisamos continuar fiéis, nós precisamos continuar acreditando, nós precisamos continuar aprendendo a verdade de Deus. Nós precisamos. Semana passada, eu citei um pouco sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Volta aí na sua Bíblia, lá em João capítulo 3, quero ler de novo essa conversa, porque também fala do Espírito. Olha o que Jesus falou para Nicodemos acerca do Espírito. Vamos ler desde o início, versículo 1, para a gente entender o contexto aqui. João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor.
Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos, eles podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. O que Jesus estava dizendo aqui para Nicodemos? Esse exemplo que eu dei no início do ventilador e do moinho, é o que ele está dizendo aqui no versículo 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. E aí nós vemos que, quando eu mostrei para os irmãos o ventilador ele tem uma força motor. Então, ele consome uma energia que ele não produziu para produzir um vento, né? Para refrescar as pessoas. Daí, como as pessoas querem que esse vento seja, ele será. Se quer que seja mais forte, ele será mais forte. Se quer que seja mais fraco, será mais fraco. Talvez até o seu ventilador possa ser programado para desligar, para que ele ventile 1 hora e depois desliga. Talvez o seu ventilador deve ter, né, isso de que fica girando para lá e para cá e fica, né, alguns já está meio capenga e fica tec, 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 tec. Você tem uns ventiladores assim, né, que fica, mas está lá, produzindo o vento dele lá, não é verdade? Aí você vai ver, né, o ventilador consumindo, o quanto que ele consome de energia. Quanto mais velho, mais capenga, né? Mas está lá, consumindo. O vento que ele produz é fruto de algo que ele não produziu, que ele só consumiu. Que ele só consumiu. Então, quando Jesus está dizendo aqui, olha, Nicodemos, o que os seres humanos podem gerar é apenas vida humana, é algo que fica aqui, que é consumido e acaba. Acaba. O que os seres humanos podem fazer. Então, essa vida humana que você está achando que é o top, né? Eu vou nascer de novo, então, de mulher de novo, eu vou entrar de novo, então, na barriga da minha mãe, vou nascer de novo. Não, isso é vida humana. Isso aí vai acabar. Mas o que você precisa entender, Nicodemos, é que o Espírito, ele dá luz, vida espiritual. É o Espírito que nos dá uma vida espiritual, uma vida que é eterna, uma vida que não tem fim aqui. Então, aí a gente olha para o moinho e a gente vê que ele só gira e só se movimenta à medida que o vento sopra sobre ele. Se for da vontade do vento que o moinho gire mais rápido, ele vai girar mais rápido. Se for da vontade do vento que o moinho gire mais devagar, o moinho vai girar mais devagar. Mas em todas as vezes que o vento sopra no moinho e ele se movimenta, em todas essas vezes está sendo gerado energia, ele está gerando energia. Ao invés de consumir energia até que ela se acabe. Ele está gerando. Mas ele só está gerando porque um vento soprou sobre ele, para que ele se movesse e gerasse essa vida. E aí Jesus fala, o vento, ele sopra onde ele quer. Na hora que ele quer, do tanto que ele quer. Você sabe de onde vem o vento? Você só sabe que ele está soprando, você sente ele soprar. Você sente ele balançando as árvores, o cabelo, sua roupa e tudo mais. Você sente?
Mas você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. E aí Jesus dá esse exemplo, dizendo que assim também você é incapaz de explicar como que as pessoas nascem do Espírito, porque essa obra é somente do Espírito. Só Ele que pode fazer. Esta vida, que é eterna, é só o Espírito que pode produzir. Todas as outras coisas são vidas humanas, geradas por humanos, consumindo energia que vai acabar. Então, para a gente ir ligando esse entendimento, quando a gente vê lá em Apocalipse, todas as vezes que o Senhor dá uma descrição para igrejas, né, nós já estudamos aqui cada uma dessas cartas e vimos o que o Senhor fala para cada uma delas, Ele sempre aponta ali um pecado, um erro daquela igreja, sempre aponta o que eles precisam mudar, como eles precisam se arrepender e tudo mais, e no final sempre termina da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que o Espírito diz às igrejas? Ele diz aquilo, o ministério dele é um ministério da promessa, da verdade, da graça, da vida, da adoção. E o ministério do Espírito é nos revelar a vontade de Deus. O ministério do Espírito é nos convencer do pecado que nos separa de Deus, da justiça de que Ele subiu aos céus, Ele cumpriu, Jesus veio, cumpriu, pagou o preço, é a justiça de Deus. Nós cantamos, Jesus, a justiça de Deus. Ele prometeu, lá no Éden, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus veio, esmagou a cabeça da serpente. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e nos deixou uma promessa que voltaria. Cumprindo assim a justiça de Deus. Mas quem é que pode entender isso? Aqueles sobre os quais sopra o Espírito de Deus. E o Espírito também nos vai convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O juízo que virá no fim de todas essas coisas. Para aqueles que não deram ouvidos ao que o Espírito estava dizendo. E desde o início, desde Atos, capítulo 2, onde o povo foi batizado, onde veio o Pentecoste, o Espírito veio sobre a igreja, desde aquele dia, o Espírito, como um vento, tem soprado sobre todos. Tem soprado sobre a igreja, ele tem soprado. Desde então, ele não brinca em serviço, ele não ficou se preparando, ele não tira férias, ele faz o que ele veio fazer. Ele é Deus, ele é santo, ele tem poder e ele faz o que ele tem que fazer. Desde aquele dia, ele tem nos guiado em toda a verdade, ele tem nos consolado, porque é através do Espírito que a presença de Jesus é contínua na igreja. É através do Espírito e é desde aquele dia que ele tem soprado nos homens para os convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Essa é a mensagem do Espírito, é isto que ele diz. Mas quando a gente vê, irmãos, ventiladores soprando ventos fortíssimos, e esses movimentos que fazem, sopra esse vento e sopra daqui, sopra. O que é isso, irmãos? O que é isso? São vidas humanas sendo geradas. Vidas humanas. E nós temos visto isso nas igrejas. A gente olha ali e fala, olha como a igreja cresce, olha como está cheio de jovens. Jovens precisam de movimentos, jovens precisam de atrativos, jovens precisam de outros jovens ali, de música, de banda. As crianças precisam de um templo só para elas, que é muito colorido, com muitas salas e tudo mais.
As irmãs precisam de congressos cada vez maiores, com as suas paletas de cores. Nada contra, só estou falando. E as irmãs precisam, e as bandas precisam cada vez mais do seu show ali, com muitas luzes e muitas fumaças. Vejam tudo isso acontecendo. É um ventilador, soprando um vento fortíssimo, e sopra aqui, e sopra ali. E as pessoas, olha esse vento, e olha que gostoso estou sentindo. É o vento está soprando em mim, mas só está sendo gerado vida humana. É só uma energia que está sendo consumida. Uma hora ela vai acabar. E quando ela acabar, o ventilador desliga, o vento para de soprar, e a pessoa fala, mas e agora? Aí fica igual aquele meme do homem assim. Mas e agora? Porque essa vida humana acaba. Esse movimento, esse fogo, essa coisa, esse aquilo, esse ativismo. Não, porque eu trabalho na igreja, eu tenho 2, 3 cargos, e eu vou lá, eu faço, eu aconteço. Não, eu preciso estar lá, não, eu preciso ir, não, eu preciso, se não for eu, não, eu preciso fazer, eu preciso falar, e mais uma vez, vamos fazer mais isso. Não, vamos pegar mais aquilo outro, está precisando daquilo, vamos fazer aquilo outro, e vamos fazer. Quem vai fazer? Eu? Eu estou fazendo? Se eu estou fazendo, eu estou consumindo uma energia, que não fui eu que produzi. Ela vai acabar. Se esse vento que está soprando sou eu, ele vai acabar, irmão. Uma hora cansa, uma hora acaba. Por isso que a gente vê hoje esse negócio que toda vez tem que se renovar, toda vez tem que fazer mais, toda vez tem que fazer diferente, porque as pessoas se cansam fácil das coisas. A gente cansa. A gente, nessa era aí de notícias rápidas, de reels, de vídeos rápidos, a gente quer que tudo mude logo, e vamos lá, e tem que ser, né, a minha atenção é a atenção de uma pulga, né? De repente eu estou aqui, de repente eu estou ali, de repente eu estou lá. E aí por aí vai. E acaba, vida humana. Por quê? É o que Jesus falou aqui. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. É um ventilador. Uma hora vai acabar. Se não houver mais energia sendo produzida nas usinas aí, uma hora vai acabar. E onde estão aqueles que são chamados para ser moinho? Eu fico. E eu me movo quando o Espírito soprar sobre mim. Eu me movo à medida que o Espírito soprar sobre mim, porque se for o vento do Espírito que me fizer girar e movimentar, então há uma energia por trás sendo produzida que não fui eu. Foi por causa dele. Foi por causa do Espírito. Aí eu vejo um resultado duradouro, permanente, que permanece para a vida eterna. É uma vida gerada pelo Espírito de Deus e não por movimentos humanos. Isso preocupa, irmãos. Preocupa. Porque está chamando muita atenção. Muita. Os nossos movimentos humanos, a nossa vida humana, a gente tem gerado muitos movimentos. E muitos desses movimentos lícitos. Ok, fazem parte, de fato, dessa vida humana. Mas só estão consumindo. Só estão te consumindo. Só estão me consumindo. E não estão permitindo que eu pare, que eu fique no lugar onde Cristo me estabeleceu. Como ele disse lá para os discípulos, ficai em Jerusalém. Fica ali. Vai ser plantado ali. Fica ali. Até que do alto sejais revestidos. Os discípulos tinham material nas mãos ali, para fazer um movimento e não sei o quê. Jesus subiu, mas agora tem Pedro. Jesus subiu, mas tem João. Jesus subiu, mas tem os 12. Aqui não, vamos para cada um para um canto. Vamos cada um para um canto. Cada um, um vai lá e junta um povo lá. Aí o outro vai lá e junta um povo lá. O outro vai lá e a gente vai falando que Jesus subiu, a gente vai contando, falando daquilo que a gente viu. E aí a gente vai... Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou para eles, fiquem
em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder que é de Deus. Não é meu, não é nosso. Porque aquilo que Ele vai produzir em nós, aí Ele vai nos mover. Olha Pedro, irmão. Olha Pedro, olha aquele homem no dia em que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Olha o que esse homem fez. E você não sabe, vai ler Atos, a partir do capítulo 2. Aquele Pedro que de repente, quando vieram pegar Jesus, não vai levar Jesus não, e corta a orelha do homem, e não sei o quê. E Jesus não vai lavar meu pé não. Não, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ah, então lava eu todo, Jesus. Um homem assim, impetuoso, assim, de repente. Quando ele é batizado pelo Espírito de Deus, ele se levanta, aí ele se move. Não mais pela espada dele, não mais pelas convicções dele, ele se levanta e diante de uma multidão ele começa a pregar a palavra de Deus. E em uma pregação, a primeira vez, irmãos, era a primeira vez que ele estava pregando. 3.000 almas se renderam. Mas não era Pedro, não era Pedro, era o Espírito soprando em Pedro. E ele se movendo. E aí há uma energia sendo gerada. Né? Não é uma energia cósmica de coisa arada. Não, é o poder de Deus sendo gerado. Gerando vida naquelas pessoas que estavam ouvindo o que o Espírito estava dizendo à igreja. Quem tem ouvidos, ouça, porque o Espírito está soprando. Essa é a mensagem para nós, irmãos. Que os movimentos não sejam nossos. Que o movimento seja a partir do Espírito. Ah, pastor, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? Porque o irmão está fazendo, a outra igreja está fazendo. É do Espírito. Se o Espírito soprar em nós, se o Espírito nos guiar, se o Espírito nos orientar, nós faremos. Mas é Ele que vai mover essa igreja. Enquanto nós tivermos esse entendimento, enquanto nós tivermos essa fidelidade a Deus, é o Espírito que vai nos mover. E Ele é nosso amigo, irmão. Ele é nosso amigo. Aquilo que Ele gerar em você é eterno. É eterno. Aquilo que você conquista aqui pela força do seu braço, pela sua ultra capacidade de fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Tenho 2 empregos, tenho 3 empregos, tenho mais outro, não sei o que lá. Aquilo que você gera pela sua força humana, é vida humana. Vida humana, irmão, acaba. Acaba. Mas aquilo que o Espírito gera em nós é para a vida eterna. É para a vida. Ouçamos o que o Espírito está nos dizendo. Ele nos diz com uma voz mansa, suave, e nos diz, nos convence, nos aconselha, nos dá graça, nos mostra o que é a verdade, nos fala sobre o amor de Deus, nos mantém fiéis a Deus. Jesus mesmo disse, olha, é melhor que eu saia mesmo daqui. Não é que eu não quero mais Jesus, é que eu quero mais de Jesus. É isso que Jesus estava dizendo. Vocês estão querendo eu aqui para sempre, tal, mas eu tenho muito mais de mim para dar para vocês. Meu Espírito. Que agora a gente não vai ficar ali na localidade da Galileia, na localidade de Jerusalém, de Samaria. Agora esse Espírito alcançará nações, povos, tribos, línguas de toda raça. Todos, é através do Espírito de Deus. E essa obra será maior ainda. Por isso Jesus fala para os discípulos, se vocês crerem, farão obras maiores, farão obras maiores. Jesus, como que pode ser obra maior do que ressuscitar um morto e de 5 pães, 2 peixes alimentar? Maior, porque é o Espírito, é a obra da salvação. É a obra do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que nos conduz e nos mantém num caminho, mantém. O ventilador, você pega, você desliga ele, você põe lá. Daqui a pouco você pega, você desliga ele, você põe lá. Daqui a pouco você fica trocando de lugar um moinho. Não, ele é mantido ali, mantido fixo naquele lugar, produzindo a energia ali e se movendo a partir do vento que sopra, o Espírito de Deus. Essa é a mensagem para nós. Feche seus olhos, meu irmão. Peça que o Senhor
pela tua graça e pelo Espírito de Deus, te dê o entendimento dessa palavra. Senhor, que não sejam pelas minhas palavras, Senhor, porque eu preciso dessa palavra, Senhor. Eu preciso desse entendimento, eu preciso, Senhor, do teu Espírito me guiando em toda a verdade. Que o Senhor faça isso por nós hoje, Espírito Santo de Deus. Senhor, o Senhor que nos consola, o Senhor sabe, Deus, cada uma das nossas dores. O Senhor sabe, Espírito, as dores que temos enfrentado como igreja aqui. O Senhor sabe das dores que temos enfrentado como teus filhos nas nossas casas. O Senhor sabe, Espírito, consola, faz tua obra em nós, Espírito. Faz tua obra, faz tua obra. E que aquilo que o Senhor produz, através da tua obra em nós, gere vida, vida eterna em nós. Vida eterna em nós. A tua vida em nós é o que queremos, Senhor. Faça a sua oração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que o Senhor possa continuar falando com você. Que o Senhor possa continuar te movendo, te orientando. E o Espírito de Deus possa soprar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Graças a Deus.